Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página da apostila, página 33. Práticas de reflexão sobre a língua, período simples e composto. Uma estrutura básica de organização e combinação de palavras da língua portuguesa é uma oração, ou seja, um sintagma nominal funcionando como sujeito de um predicado formado por um sintagma verbal. Grumetes e Pagens eram sempre garotos. Então, eu tenho o sintagma nominal, que é o sujeito, Grumetes e Pagens. Eram sempre garotos é o sintagma verbal. Por que é o sintagma verbal e também funciona como predicado? Na frase, quando eu encontro o sujeito, o que sobra é predicado. E o que está acompanhando o verbo é predicado verbal. Eram o quê? Sempre garotos. Então, aqui eu tenho uma oração, que é uma frase. 22. Releia o texto a partida no início deste capítulo. Predominam no trecho períodos, frases verbais ou frases nominais. Então, predominam no trecho, a partida, no início deste capítulo. Os trechos são de predicado verbal ou nominal. Predominam no trecho períodos, frases verbais ou frases nominais. Então, você pode colocar aonde é que aparece uma frase nominal, por exemplo. Aí você coloca em tal lugar a frase é nominal, porque não tem presença de verbo. E das outras partes é o quê? Aí você vai incluindo as partes do texto. B. Nos períodos do texto, há o mesmo número de verbos ou locuções verbais? Então, nos períodos do texto. Então, em todo o texto, por exemplo, há o mesmo número de verbos ou locuções verbais? Sim ou não? C. Ao escrever seus textos, você vai escolher uma das alternativas. Vamos ver o que está escrito aqui. Frase e período. A frase de exemplo é verbal e formada por uma oração. Então, aqui é frase verbal, porque tem a presença do verbo, eram. Já sabe que há frases nominais. Como são constituídas apenas um sintagma nominal, frases nominais não podem ser consideradas períodos. Para evitar dúvidas, daqui em diante, passaremos a chamar a frase verbal aquela formada por uma ou mais orações de período. Então, aqui está mudando a nomenclatura, o nome. Vamos lá. Ao estruturar um período, o número de formas verbais varia de acordo com as intenções do falante. Isso significa dizer que o número de orações em um período também é variável. Por quê? Cada oração se organiza com base em uma forma ou locução verbal, núcleo do sintagma verbal. Leia este relato sobre a viagem da esquadra portuguesa, comandada por Cabral, e responda às questões 23 a 27. Então, em 1500, 13 caravelas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, partiram de Lisboa. Aos 33 anos, um português saiu de Lisboa ao meio-dia após um grande evento no dia anterior com a presença do rei e de uma grande multidão. 5 dias depois da partida, a frota passou pelas Ilhas Canárias, depois Cabo Verde. Uma das naus desapareceu. Cruzou a linha do Equador em 9 de abril e alguns dias depois avistaram algas marinhas. No dia 22 de abril avistaram Monte Pascoal. Tudo começou em 9 de março. Vamos lá, 23. Destaque todas as formas verbais do corpo do texto. Então, do corpo do texto, gente, é esse trecho aqui, ó. Essas 4 linhas aqui. Aqui é o título, aqui é o corpo do texto. Então, destaque todas as formas verbais do corpo do texto. Você vai fazer o quê? Você vai grifar todas as formas verbais. Então, tudo que tiver verbo, você vai grifar, você vai sublinhar. Analise o título. Que forma verbal se encontra no título? Dá uma olhada nesse título, em 1500, 13 caravelas. O que eu tenho aí no título de forma verbal, de verbo? No título, tem uma palavrinha. Sintagma nominal, então sintagma nominal é nome, funciona como sujeito dessa forma verbal. Então, que sintagma nominal funciona como sujeito dessa forma verbal? Então, se você fosse pegar aquele título e eu falasse, pessoal, quem é o sujeito que se encontra no título? Qual é o trecho que você iria marcar?
Então, incluindo o substantivo que é o nome, qual que é o trecho que você vai colocar? C. O que se diz sobre esse sujeito? O que eles fizeram? Aí você vai colocar do verbo em diante. D. Quantas orações há no período? O que é a oração mesmo? Quantas frases há no período? É isso. 25. Agora faça a mesma análise com a primeira e a segunda frase do texto. Então agora você vai pegar a primeira frase e colocar aqui, a segunda e colocar aqui. Fazer a mesma coisa. Quem que é a forma verbal? Primeiro o verbo, depois o sintagma nominal, que funciona como sujeito, e depois o que se diz sobre ela. Aí você vai detalhar aqui na 25, só que é da primeira e da segunda frase do texto. 26. No terceiro período, há 3 formas verbais. Quais são elas? Estão no terceiro período. O terceiro período é a terceira frase. Quem são os 3 verbos que aparecem lá? Você vai colocar aqui. Complete o quadro com as informações relativas a cada uma das formas verbais no período. Então, referente a essa frase aqui, ó, do terceiro período, que é a terceira frase, qual que é a forma verbal que tem? Olha lá, das 3 formas verbais. Forma verbal, então aqui o verbo, sujeito, e aqui o que se diz a respeito dela. Tá? Então, são as 3 frases. Vamos lá. Quantas e quais são as orações que compõem esse período? Quantas e quais são as orações que compõem esse período? Então, aqui você vai colocar as 3 frases inteiras. Qual que é a primeira? Qual que é a segunda? E qual que é a terceira? Só isso. D de dado. Sabendo que o período formado por uma oração recebe o nome de simples e o formado por 2 ou mais orações de composto, pode-se afirmar que o terceiro período é... E aí, é simples ou é composto? Lembra quando a gente falava do núcleo? Quando tem apenas um núcleo, é simples. Quando tem mais de um núcleo, é composto. Núcleo é a palavra mais importante da frase, só que aqui mudou o nome, só isso. E os demais períodos do texto, inclusive no título, são simples ou são compostos? F. A ligação entre orações em um período composto pode ocorrer... A ligação entre as orações em um período composto pode ocorrer pelo uso de sinal de pontuação ou pela presença de uma palavra que tenha essa função. As palavras cuja função é de ligar orações em um período são chamadas de conjunções. Como é feita a ligação entre as orações do terceiro período? Por exemplo, hoje o dia está muito quente, mas à tarde irá chover. Então, esse mas que eu coloquei aqui é uma conjunção do exemplo que eu estou te dando. Então, como é feita a ligação entre as orações do terceiro período? Então, o que liga? Que palavrinha aqui, chamada de conjunção, que liga essas 2 orações? Qual é essa palavrinha? Você vai colocar aqui. Se não tiver essa pontuação, essa conjunção terá uma pontuação, um sinal de pontuação. Então, o que aparece lá? Você vai olhar, porque aparece tanto a pontuação quanto uma conjunção que liga 2 orações, 2 frases, 2 períodos. Vamos lá, 27. Assinale a informação incorreta sobre o período. Tudo começou em 9 de março. Então, qual delas você iria marcar? Assinale a informação incorreta. Qual que está errada? 28. Releia esses 2 períodos. Olha lá, período composto é aquele que tem mais de uma oração. Período composto por coordenação. Apresenta orações com sentido completo. Tem o sujeito e o que se fala dele. Então, primeiro, os navios precisavam de grumetes e os oficiais necessitavam de pajens. Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio: lavar o convés, limpar excrementos, costurar as velas. Esses períodos são simples ou compostos? Se forem compostos, registre quantas orações há em cada um. Então, primeira coisa, esse período é simples ou é composto? Você vai escrever aqui. E aí você vai me dizer quantas orações tem. O que é a oração mesmo?
Consulta as páginas anteriores. Vamos lá, B de bola. Como se estabelece a ligação entre as orações em um? Então, o que tem lá? Como se estabelece a ligação? O que está ligando a primeira oração à segunda? Ó, aqui no 1, os navios precisam de grumetes e os oficiais necessitam de páginas. Então, vou te dar um exemplo. Esse E aqui, ó, é uma conjunção. Se eu colocasse um ponto final aqui, ó, os navios precisam de grumetes, ponto final. Ok, eu tenho uma oração. Aí eu tenho e os oficiais necessitam de páginas. Se eu tirasse o e, que é a conjunção, e começasse a frase daqui, ó, os oficiais necessitam de páginas, eu também tenho uma oração. Então, aqui a conjunção é o e, que está ligando as duas, porque as duas têm sentido completo e elas são orações coordenadas. Só que isso eu não vou entrar agora em detalhe, porque vai complicar a mente de vocês, vai confundir. Então, prestem atenção nas conjunções. Conjunções são as palavrinhas que ligam uma oração à outra. Ó, precisavam, ó, o verbo aqui, e necessitavam, ó, o outro verbo aqui. Por isso, é composto, nesse caso aqui. Então, analisem a outra. Então, como se estabelece a ligação entre as orações em um? Eu já até te dei a resposta. C. Como se estabelece a ligação entre as orações em dois? Então, você vai localizar a conjunção ou a pontuação, que estabelece as duas. E aí você vai escrever aqui na C. 29. Agora analise esse período. Os navios comandados por Cabral eram quartéis flutuantes. Reinava a bordo a mais severa disciplina. Anote as orações que o compõem. Então, quais são as duas orações? Você vai dividir as duas. Esse também está fácil, porque está sendo separado por uma pontuação. Que pontuação é essa? Então, você vai colocar o primeiro trecho, entre aspas, separa por ponto e vírgula e coloca a segunda. Oração é a frase, gente, que tem o verbo. Então, tem verbo e aí chega no final. E aí a mesma coisa com a outra. Então, tá fácil aqui. Há alguma palavra de ligação entre as orações? Então, tem alguma palavra que liga uma oração à outra? Sim ou não? E a C, se você optasse por substituir os dois pontos por outro sinal de pontuação, qual seria mais adequado? Então, se a gente fosse tirar esse sinal aqui, ó, de dois pontos, qual outro sinal seria mais adequado? Só colocar a alternativa, marcar a alternativa. E a gente para por aqui e continua na próxima videoaula, ok? Então, tchau, gente. Até a próxima.